Bom dia, meus amados irmãos. Vamos às nossas meditações no Catecismo Maior de Westminster. Hoje, pergunta 121, ainda tratando do quarto mandamento. A pergunta é a seguinte: por que a expressão lembra-te se acha colocada no princípio do quarto mandamento? Diz o seguinte, Êxodo, capítulo 20, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, é sobre essa expressão. A resposta é bastante ampla e nós queremos abordá-la. Mas antes de entrarmos nos pontos da resposta do catecismo, vamos refletir algumas questões. Por causa do pecado, os homens se esquecem de Deus. O pecado ele leva o homem a se afastar de Deus, naturalmente. Ele se afasta naturalmente. Uma pessoa que é deixada à mercê de si mesma, ela tende a duas coisas. Ela tende a viver para si. Outro, ela tende a se afastar de Deus. Então, isso é natural. E é interessante que a Escritura mostra várias vezes como Deus alerta o povo a respeito desse esquecer do Senhor. Inclusive, o povo de Deus, que constantemente estava sendo dirigido pelo Senhor e tinha até mesmo em suas mãos a palavra de Deus. Nós encontramos em Deuteronômio 8, 19 e 20, diz o Senhor: se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Então, observe que Deus está advertindo acerca de algo que não só era possível acontecer, mas era tendente a acontecer. Os pecadores tendem a esquecer do Senhor. E a história de Israel nos mostra isso. Quando nós vamos para o livro de Juízes, tão cedo, pouco tempo depois de terem conquistado a terra, capítulo 3, versículo 7 e 8, nos diz assim a palavra do Senhor: os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Isso aconteceu frequentemente no livro de Juízes. Ele é composto exatamente desse ciclo vicioso em que, apesar de Deus livrar, Deus salvar, Deus ajudar, Deus abençoar, eles, o povo de Israel, estavam sempre se esquecendo de Deus e se afastando do Senhor. Isso comumente acontecia. Também encontramos isso mais para frente, quando em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 9, nos diz assim: porém, esqueceram-se do Senhor seu Deus. Então os entregou nas mãos de Cícera, comandante do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus e nas mãos do rei de Moabe, que pelejaram contra eles. Eles se esqueceram do Senhor, e para Deus lembrá-los de que o Senhor é Deus e que eles estavam se esquecendo de Deus, Deus levanta inimigos que atacam para que o povo então desperte e comece a clamar ao Senhor. E Deus também frequentemente fazia isso, mostrando inclusive sua bondade, porque veja como Deus é bom. Eles se esquecem de Deus e Deus mesmo vai lembrá-los que o Senhor é o Deus de Israel. E assim, nós encontramos nesses versículos que nós colocamos no slide, e em outros também, nós encontramos diversas vezes o povo de Israel se esquecendo do Senhor. E então nós podemos meditar mais profundamente sobre a importância de Deus estar lembrando. Lembra-te, porque o homem tende a se esquecer. Então, o culto semanal exigido por Deus lembra ao homem quem é seu Criador, sustentador, Salvador. O culto, ou o dia do Senhor, no qual ocorre o culto ao Senhor, é apenas um dia, né? O dia do Senhor. E nesse dia, Deus nos lembra quem somos, quem Ele é. Inclusive porque durante a semana nós temos aquela falsa impressão de que tudo depende de nós. Você trabalha, recebe seu sustento.
Qual é a impressão que você tem? Que tudo depende de você. E Deus, então, nos lembra no culto, no dia do Senhor, que tudo vem dele, de que tudo depende dele. Como ele mesmo, inclusive, nos diz no livro de Deuteronômio, capítulo 8, quando ele, por meio de Moisés, diz ao povo para dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Por isso eles foram sustentados com o pão do céu, por isso nunca envelheceu a veste deles, não se inchou os pés nos 40 anos que caminharam no deserto, para mostrar que, na verdade, mesmo que haja a impressão de que tudo depende do homem, porque ele trabalha 6 dias, a verdade é que tudo depende do próprio Deus. E é por isso que Jesus, lá à frente, em Mateus capítulo 6, diz para não andarem ansiosos com nada, com o comer, com o beber, porque no final das contas, Deus alimenta os passarinhos, veste as flores do campo e também cuida, e muito mais, dos seus filhos, aqueles que ele tanto ama, que pelos quais entregou o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Então, o dia do Senhor é uma grande bênção, porque ele nos lembra que Deus é o nosso Criador, que Deus é o nosso sustentador, que Deus é o nosso Salvador e que, portanto, a nossa vida está em boas mãos. Como diz Isaías 64,4, que o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. Aqueles que esperam no Senhor têm um Deus que tem prazer em cuidar, em abençoar, ainda que ele cuide de toda a criação. Mas é muito mais especial a relação entre Deus e aqueles que esperam por ele. Então é um dia abençoador. O culto semanal exigido por Deus lembra a esperança eterna. Não só lembra o que Deus fez e está fazendo, mas também, como nós já mencionamos, ele é o Salvador. Isso diz respeito tanto ao presente quanto ao futuro. Então nos lembra que nós temos uma esperança e vivemos por meio dela. Nos lembra, diante das maldades ou dos males deste mundo, que nós estamos aguardando novos céus e nova terra, onde finalmente haverá justiça, onde não haverá choro, não haverá luto, não haverá pranto, como nos diz Apocalipse, também os profetas. Então é um dia que é uma bênção para nós, porque tendo a tendência a esquecer de Deus, de sua palavra, de suas promessas, nós precisamos ser lembrados de Deus, de sua palavra, suas promessas, sua salvação, a esperança da vida eterna. Precisamos ser lembrados de tudo isso. Portanto, lembrar o dia do Senhor nos ajuda a... Então, quando Deus diz assim, lembra-te do dia do Senhor, então quando Ele nos ordena a lembrar o dia do Senhor, Ele nos chama a 7 coisinhas que nós aqui enumeramos, segundo, inclusive, a resposta do catecismo. Primeiro, viver os demais dias pensando em Deus. Lembra-te do dia do Senhor, ou seja, você sabe que vai estar diante de Deus no dia do Senhor para adorar a Deus, porque é uma ordenança do Senhor, porque isso é justo, porque Deus de fato é digno dessa glória e porque é bom também, porque isso é uma bênção para as nossas vidas. Quando você lembra disso, então você é lembrado também de viver para Deus os outros dias. Ou seja, viva para o Senhor todos os dias, porque o sétimo, ou seja, aquele dia depois dos 6 dias de trabalho, o dia do Senhor, é o dia em que você estará louvando e glorificando a Deus por tudo. Então lembra dele todos os dias, não é para ser só aquele dia. Então ele nos ajuda a viver os demais dias pensando em Deus, né? Ou seja, viver para a glória de Deus. Também nos ajuda a preparar para adorar a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, vivendo todos os dias para a glória de Deus, estamos nos preparando para aquele dia. Portanto, o culto não é só chegar na igreja, simplesmente sentar num banco ou ficar em pé e prestar atenção naquilo que está sendo dito lá. Cultuar a Deus é entregar a vida, é reconhecer a glória de Deus na nossa vida, é dar graças a Deus por tudo na nossa vida e assim por diante. Então, nós temos a oportunidade de nos preparar para o culto ao Senhor, lembrando nos outros dias de que o Senhor quer que o adoremos naquele dia que Ele mesmo escolheu. Também de cultivar melhor uma vida de santificação.
aquilo que nós mencionamos no primeiro, mas tratando mais especificamente do cultivo da vida espiritual, ou seja, ler a palavra, orar, observar a vontade do Senhor que é boa, perfeita e agradável, lembrar os mandamentos, sabendo que nós buscamos cumprir a vontade do Senhor, aquilo que Ele nos ordena, não porque estamos buscando agradar a Deus para alcançar dele algum mérito ou salvação. Não, nós sabemos que mesmo que façamos o máximo mesmo, ou seja, fora Jesus, o único homem perfeito, o único justo e justificador, o melhor dos homens jamais satisfará a justiça de Deus. Então, nenhum homem pode buscar os mandamentos de Deus como se fosse possível se justificar através dessa prática. Então, a santificação é uma busca para a glória de Deus, para agradar a Deus, para dar graças a Deus e porque assim Deus quer. E lembrar do dia do Senhor nos ajuda a cultivar melhor essa vida de santificação, porque você se prepara em santificação e comparece diante do Senhor em seguida, quando você vai adorar a Deus. Então, é uma preparação. Também nos ajuda a ser grato a Deus por tudo diariamente. Deus cuida de nós, lembra? Ele é o Criador, sustentador e Salvador. Então, ser grato a Deus todos os dias. Ser grato a Deus por tudo. Quando nós lembramos que adoramos a Deus por quem Ele é e por tudo que Ele faz por nós, então nós lembramos que devemos ser gratos todos os dias. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nos diz o apóstolo Paulo. Então, ser grato a Deus todos os dias, porque Ele é o Senhor de todos os dias. O Senhor não é apenas o Deus de um dia, o Deus do domingo, o Deus do dia do Senhor. O Senhor é o Deus de tudo, é o Deus de todos, é o Deus de todos os dias. Portanto, nós devemos ser gratos a Ele por tudo e todo o tempo. Também nos ajuda a combater a inclinação egocêntrica da carne. A vontade que o ser humano tem naturalmente é de buscar o que é melhor para ele segundo sua concepção, ou seja, buscar prazer, o poder, as riquezas, o conforto, os benefícios que ele pode encontrar e que acha encontrar nesse mundo. Então, o homem tende a ser egocêntrico. E lembrar o dia do Senhor é lembrar que nós não existimos para nós mesmos, mas para Ele. Que o propósito da nossa existência é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Então, lembrar o dia do Senhor nos ajuda a estar combatendo essa inclinação natural de, no dia do Senhor, inclusive, estar na praia quando poderia estar adorando a Deus, ou no shopping quando poderia estar adorando a Deus. Eu não quero dizer com isso que no dia do Senhor você não vá descansar, mas é claro, porque o próprio Jesus disse que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, ou seja, o dia de descanso foi feito para abençoar o homem. Hoje nós já explicamos várias vezes no decurso das nossas meditações no Catecismo que nós guardamos o primeiro dia da semana porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, dando início a uma nova criação. Ele cumpriu o sábado, porque ele é o nosso descanso de todo o pecado, é a nossa justiça, e nos deu o primeiro dia da semana porque nesse dia ele deu início à nova criação. Agora tudo se fez novo. É aquilo que há de novo no Novo Testamento. A nova criação teve início. E por isso adoramos ao Senhor no dia da nova criação, o primeiro dia da semana. E quando fazemos isso, também descansamos. Então, nós descansamos com a família, nós descansamos o corpo, descansamos a mente, descansamos o coração, descansamos das preocupações, entregamos nossa vida nas mãos do Senhor e procuramos, de fato, deixar tudo nas mãos do Senhor, porque tudo pertence a Ele, é Ele quem cuida de nós. Então, é um grande benefício para a gente, um grande benefício mesmo. E nesse dia, nós precisamos também combater essa tendência de achar que Deus é que vive para nós e não nós para Deus. Quando você acha que Deus é quem deve estar a serviço de você, te proporcionando bem-estar, então você está dizendo que você é Deus e o Senhor é quem deve prestar a você o culto. Então, quando a gente lembra do dia do Senhor, a gente lembra que Ele é Deus e nós somos os súditos, nós somos os servos, nós somos as criaturas. Então, nós é que devemos adorar.
E mesmo que tenhamos descanso, tenhamos momentos gostosos, momentos que trazem bem-estar ao nosso corpo, à nossa mente, ao nosso coração, devemos sempre buscar glorificar a Deus, porque nesse dia nós estamos comunicando ao mundo que o Senhor é a nossa salvação, é o nosso Criador, é o nosso sustentador. Nós estamos reconhecendo que tudo vem dele, nós estamos sendo gratos. A adoração ao Senhor nesse dia, um dia da semana, nos conduz a viver para Ele e não a ideia de que Ele que vive para nós. Então, combater a inclinação egocêntrica de achar que tudo gira em torno da gente, tudo gira em torno do ser humano. Fugir das tentações do mundo ante Deus, ou seja, do mundo que diz nada. Olha, mais um dia de trabalho, mais dinheiro. Olha, passear e se divertir e esquece culto é melhor, você merece, você trabalhou 6 dias, então você merece ter o melhor, você merece. Então essas são as tentações que o mundo vai oferecer. E lembrar do dia do Senhor, lembrar que nesse dia o Senhor Jesus deu início a uma nova criação, venceu a morte pela ressurreição, e que o Senhor é o autor de todas essas coisas, o único justo e justificador, é aquele que trará fim a todas as coisas e julgará o homem com justiça, salvará o seu povo com graça e misericórdia. Lembra tudo isso para que nós lembremos que devemos viver para Ele e que mesmo que Deus nos abençoe com um dia de descanso, na verdade, tudo é dele e tudo é para ele. Então também devemos dedicar esse dia ao Senhor, mesmo nos alegrando e descansando, como nós já falamos. E também nos ajuda a lutar contra as tentativas satânicas de nos afastar de Deus, porque Satanás vai tentar de todas as formas. Ele vai tentar te enfraquecer, ele vai tentar desviar seu olhar, ele vai tentar colocar dúvida no seu coração, ele vai tentar minar a sua fé, ele vai tentar perturbar a vida eclesiástica. Ele vai tentar fazer as pessoas pensarem que não vale a pena continuar. Então, ele vai tentar de tudo para afastar aqueles que estão andando com o Senhor. Esse é o propósito dele. O propósito dele é destruir a igreja, fazendo com que ela não glorifique a Deus. Por isso que ele sempre ataca a fé, né? O propósito dele não é tirar tudo que temos. Muitas vezes ele faz o contrário, né? Muitas vezes a tentação dele é oferecer coisas, né? Como ele fez inclusive com Adão e Eva, né? Ele ofereceu algo que eles não teriam, né? Olha, vocês vão ter o conhecimento do bem e do mal, algo a mais. Muitas vezes ele oferece a riqueza, muitas vezes ele oferece o prazer, muitas vezes ele oferece o poder. Então, às vezes, a tentação é por meio de oferecimento de coisas aparentemente vantajosas. Mas o propósito dele é desviar as pessoas de Deus, fazer com que elas não glorifiquem a Deus e, portanto, que se tornem condenáveis e, então, sejam lançadas no inferno. Então veja que o dia do Senhor é uma grande bênção, porque nos ajuda a viver para a glória de Deus, a preparar-se para adorar a Deus, cultivar o melhor uma vida de santificação, ser grato a Deus, combater o egocentrismo, fugir das tentações do mundo e lutar contra as tentativas de Satanás de nos afastar do Senhor. Então é um dia que é uma grande bênção. Então quando você lê, lembra-te do dia do Senhor, lembre-se da grande bênção que é esse dia para nossas vidas. E claro que tudo isso para o louvor da glória do nosso Deus. Vamos orar então ao Senhor. Senhor nosso Deus, obrigado por tudo. Porque o Senhor é tão bom que nos deu tudo o que é bom para nós sermos abençoados e sermos bênção, porque o propósito da nossa vida é a tua glória. Que o Senhor nos ajude nesta caminhada que não é fácil, e na luta, Senhor Deus, contra a carne, contra o mundo e contra o próprio diabo. Que o Senhor seja glorificado em nós. Proteja a tua igreja, guarde dos muitos ataques e investidas malignas, para que ela, Senhor Deus, possa glorificar o teu nome todos os dias. Receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo, e tudo em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenha um bom dia.